Olá, gente. Como é que vocês estão? A Melginha tá aqui, ó, no RPM com a gente de hoje. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes, como diz minha mestre Reiki. Ela inclui todo mundo. Então, mais reflexão, prática e meditação. Oh, um gostosinho, um RPM bem gostosinho hoje, hein? Então, com a reflexão de hoje, eu gostaria de começar já aqui com as cartas que eu tirei perto da ametista. Tá bem poderosa essa ametista, porque eu deixei ela ali carregando. E o cristal também ficou no sol, então ele tava bem carregado. Peguei enquanto ele tava quente, foi muito interessante. Enfim, nós vamos refletir hoje sobre a carta da Roda da Fortuna, que saiu corretamente dessa vez, ou não saiu invertida, graças a Deus. Não, tô brincando, não tem problema se sair invertido. Roda da Fortuna e o 8 de Pentacles. Esse sim saiu invertido. Vamos ver qual é o recado que as nossas instâncias superiores têm para nos dar hoje, que vão fazer com que a gente reflita nesse dia de hoje, nessa terça-feira, nesse dia maravilhoso, muito auspicioso para nós. A Roda da Fortuna é o arcano número 10. Mais uma vez aqui eu vou reiterar que eu não tiro essas cartas do tarô para poder prever o futuro, tá? É só com o intuito de meditar. Então a gente vai meditar com relação à mensagem que a carta traz pra gente e em relação às imagens, que as cartas também são ricas em desenhos e em imagens. E assim a gente pode usar como uma forma de meditação. Tudo bem? Vamos lá então. A Roda da Fortuna, quando saída de cabeça para cima, ela significa que você está experienciando, que nós estamos experienciando um ciclo de mudanças. E essa roda que continua girando, né, está começando a fazer, girando no sentido horário, vamos dizer assim, fazer com que a gente avance, fazendo com que as nossas situações constantemente estejam evoluindo e mudando. Então a gente vai tendo viradas de chave, a gente vai tendo insights, a gente vai tendo cada vez mais aquelas fichas caindo, aquela chave virando dentro da gente. Isso vai fazendo com que a gente evolua. Olha só que interessante, né? Então, o que vai para cima, o que sobe, tem que descer e vice-versa. Fala muito dessa dinâmica da vida, né? Que são altos e baixos, essas polaridades, o positivo e o negativo. Muitas pessoas têm um problema, talvez, com a polaridade, né? Ai, não quero negativo. Por que existem coisas negativas? É porque é exatamente esse polo de opostos que faz com que o universo consiga girar, que faz com que a gente consiga, essa energia consiga seguir para frente, né? Exatamente, se a gente não tivesse as polaridades, a gente não teria essa movimentação de energia e a gente provavelmente não estaria no nível de evolução que a gente está agora. Então, tudo no universo é muito, muito sábio. Tem uma inteligência que rege tudo que a gente ainda não consegue compreender na totalidade. E essa inteligência, num determinado momento, entendeu que se você não tivesse a parte positiva e a negativa, né? Pensa numa bateria, numa pilha mesmo. Quando você tem uma bateria, você precisa dos dois polos, porque senão aquilo não roda e não consegue gerar energia. Talvez aconteça a mesma coisa nos nossos chakras. Talvez aconteça a mesma coisa nos nossos canais energéticos. Por isso que a gente tem momento de altos e baixos. Eu entendo que conforme a gente vai se utilizando, esses altos e baixos começam a ficar um pouco mais sutis. E quando a gente está muito denso, esses altos e baixos ficam muito notáveis. Então, é muito mais fácil a gente sair do nosso centramento, sair do nosso alinhamento, quando a gente está densificado, porque essa discrepância das polaridades, do positivo, do polo positivo e do polo negativo, começam a ficar cada vez maiores na densidade. E conforme a gente vai sutilizando, a gente vai fazendo esse caminho horizontal aqui, tá vendo? E na sutilização, conforme você vai subindo, também existem as polaridades para continuar, aquela roda continuar girando.
E olha só que interessante, né? Roda da fortuna. O que a gente chama de fortuna? Antigamente, usava-se o tarô, hoje em dia também usa, eles chamavam de prever a fortuna. O que você tem como fortuna? No caso, seria o seu futuro. Fortuna tem a ver com futuro. Então, a gente associa futuro à fortuna. É aquele presente que chega para nós. É um presente, que é o momento do agora, que ainda não chegou, então a gente chama de fortuna. Qual é a sua fortuna? Qual é a sua sorte? A gente associa fortuna a futuro, associamos fortuna à sorte e, consequentemente, começamos a associar fortuna com dinheiro, porque a gente começou a ver esse paralelo entre ter mais dinheiro e conseguir ter mais futuro, conseguir ter mais fortuna. Então, veja só como as coisas vão evoluindo, a língua, o idioma, a linguagem vai evoluindo e a gente vai associando todas essas palavras possuem significado, possuem signos, possuem imagens. Tanto é que o tarô é bem rico em imagens, para a gente poder refletir. E aqui na Roda da Fortuna é como se fosse um norte, sul, leste, oeste. Tem umas letras aqui em hebraico que eu consigo até reconhecer, porque eu andei estudando um pouco de hebraico com meu irmão. Temos aqui o Aleph, temos algumas coisas. E outros símbolos aqui também. Se você quiser meditar um pouquinho sobre essa imagem, é assim que ela aparece, Roda da Fortuna. É um leão no topo, tá vendo? São águias nos cantos, tem uma cobra ali, A cobra é um símbolo de poder, né? A cobra está apontando para baixo por alguma razão. Não é bem um leão, é uma esfinx. Mas ainda assim é parente dos gatos, né? As esfinges, né? Do Egito. E na parte de baixo, quando a gente inverte a carta, vem Anubis. Isso aqui deve ter um significado bem interessante, depois eu posso pesquisar e escrever para vocês aqui na descrição e nos comentários. Então, essa foi a nossa reflexão sobre a roda da fortuna, a roda do futuro, a roda do presente, que o futuro agora, nesse momento, já se torna um presente, uma oportunidade, uma dádiva, uma sorte. É uma sorte a gente ter um presente, é uma sorte a gente ter um presente, ter tido um futuro que se tornou presente. E as pessoas associavam cada vez mais, né, essa coisa do dinheiro ao futuro longo, porque antigamente, até hoje em dia também, maiores e melhores as qualidades dos seus recursos, muito provavelmente você tem condições de se cuidar melhor e promover uma certa longevidade. Há exceções. É porque também, quando a gente fala de fortuna, não necessariamente tem a ver com dinheiro, com moedas. Pode ser que essa pessoa tenha fortuna, uma riqueza muito grande de pensamentos. Então, esses pensamentos fazem, mesmo com que ela não tenha condições financeiras, o pensamento dela faz com que ela tenha uma boa fortuna. Porque o pensamento vai guiar as ações, vai guiar a frequência que aquela pessoa emana. E é muito interessante se a gente for analisar isso, né? Enfim, o que será que nos traz fortuna? Será que é só o dinheiro? O dinheiro é muito bom, porque com o dinheiro você pode ir na praia, pode viver na zona azul, que tem esse estudo das zonas azuis, que pegaram pessoas centenárias e foram analisar onde elas viviam e o que elas comiam, como que elas passavam o dia, e aí chamaram de zona azul. São áreas no nosso planeta, no globo terrestre, onde tem uma acumulação maior de pessoas que tendem a ultrapassar os 100 anos de idade. Ou seja, elas têm uma longevidade maior, elas têm uma fortuna maior. Será que é porque elas têm dinheiro monetário? Ou será que é porque elas estão numa área conectada com a natureza, comendo uma comida de boa qualidade? E a gente, muitas das vezes, quer ter o dinheiro para ter uma vida assim. Só que por trás do nosso querer do dinheiro, na verdade, o que a gente quer é aquela vida de estar na praia, de comer uma comida de qualidade. Mas se a gente for parar para pensar, você não necessariamente precisa ser rico para viver uma vida assim. Não necessariamente, é porque nós temos vários medos, né, de sobrevivência, então a gente quer garantir um futuro ali, uma fortuna, e mentalmente a gente vai por esse caminho monetário, por esse caminho do dinheiro. E o dinheiro é sempre muito bem-vindo, vamos aceitar sim, eu aceito, sim, eu aceito, sim, eu aceito. Mas a maioria das vezes, se não todas, digo aqui, o que nós queremos, na verdade, a raiz do nosso querer está por trás do que a gente vai fazer com aquele dinheiro.
Geralmente a pessoa não quer um dinheiro só para ter seu tio Patinhas, né? E ficar mergulhando nas moedas de ouro. Geralmente as pessoas querem para realizar um sonho ou para não vivenciar um medo muito grande que elas têm enraizado. Então vamos meditar, refletir sobre isso. Para outra carta aqui, sem mais delongas, é o 8 de Pentacles. Eu esqueci como é que fala isso. É pentagrama, né? Eu esqueci como é que fala Pentacles em português, gente. Mas Pentacle é aquela estrela com uma roda. Não vou nem tentar falar. Enfim, vou só ler aqui pra gente aproveitar melhor o tempo. Vamos lá. Reverso, né? Porque saiu invertido aqui, ó. O 8 de pentagrama, de pentáculos. Não sei como é que fala isso. Da Pentacles, ó. Saiu de cabeça contrária. Tem 8 pentáculos aqui. E uma mulher pregando alguma coisa com martelo. Vamos ver o que acontece. Vou ler no plural. Estamos focando em criar perfeição. Porém, ao nosso próprio detrimento. Então, quando a gente foca em cada pequeno detalhe, quando a gente é muito minucioso, a gente acaba perdendo a visão da figura maior, a visão do todo. E isso é a causa da gente fazer as coisas, é pelo todo, é pela visão geral. Então, saiba que a perfeição é um mito. E que se render que a imperfeição é a arte de se render. Então, vamos lá. Quando a gente foca muito, quando a gente é muito perfeccionista, muitas pessoas falam, eu não faço tal coisa porque eu sou muito perfeccionista e eu não quero fazer de qualquer jeito. Isso é um dos gatilhos para procrastinação, na verdade. Quando você não consegue avançar por conta de mínimos detalhes ali, né? Ou vamos falar aqui, porque a carta saiu aqui, foi eu que tirei pra gente, tirei pra nós. Então, quando a gente fica focando muito perfeccionista em vários detalhes, a gente perde a visão do todo. E a visão do todo, a gente ter clareza do todo, é que é a razão, na verdade, da gente estar fazendo o que a gente está fazendo. Então, se a gente vê que a perfeição é um mito e que a imperfeição é a arte de se render. Então, não vamos tentar controlar cada aspecto da nossa vida, micromanaging, né? Nossa, eu acho que eu ainda sou a rainha do micromanaging, gente. Então, assim, eu fico ali o tempo inteiro vendo se meu marido fez o negócio que eu pedi pra ele fazer do jeito que eu pedi pra ele fazer. Ou então, não vai cortar o cabelo, deixa que eu corto o seu cabelo. Depois eu fico pensando, por que eu não deixei ele ir lá cortar o cabelo? Agora meu banheiro tá cheio de cabelo, eu tenho que ir lá limpar. Porque eu queria que ele tivesse um determinado corte de cabelo. E aí eu sabia que se ele fosse no salão lá e cortasse no barbeiro, ele ia cortar o cabelo mais do que eu queria. Olha só a agonia que eu criei pra mim mesma. Porque aí eu tenho que ir lá, cortei o cabelo, cortei torto, cortei mal, afinal de contas eu não tenho experiência com isso, posso até ser que eu fique melhor. Mas em compensação, ficou uma sujeirada pra eu limpar depois. Depois ele foi lá com a tesoura, queria cortar mais, aí ele também sujou mais coisas. Eu fiquei pensando no estresse que eu criei pra mim. Se eu simplesmente tivesse me rendido, tivesse deixado ele lá cortar o cabelo do jeito que ele quisesse, que é o cabelo dele. Esse é um exemplo pequeno que eu tô dando, né? Não, mas é porque eu quero que ele tenha uma certa aparência, não sei o quê. Pra que eu vou ficar micromanaging, microgerenciando essas coisas, sabe? Então, assim, eu dei esse exemplo que é bem estúpido, estapafúrdio, mas na verdade é que a gente faz muito isso. E depende muito do seu mapa astrológico, de como você cresceu também, mas eu tenho uma preocupação, assim, com relação à limpeza, com relação à estética, e eu vejo que às vezes eu acabo gerando uma tensão com ele em relação a isso. Sabe o que ele faz? Ele vai para outra polaridade. Eu fico numa, ele fica na outra. E é isso que faz a roda girar. Então, se eu não quiser que ele fique tendo uns cortes de cabelos muito esquisitos, eu posso testar, sabe fazer o quê? Simplesmente não ligar pro corte de cabelo que ele tem, afinal de contas não importa, na verdade, não é mesmo? Então vamos lá.
Eu falei isso, mas foi meio que artificial, porque pra mim, beleza importa muito. Mas aí eu tenho que saber o que é o meu conceito de beleza também, né? Tem uma beleza que é imutável, que é inquestionável, e tem belezas que são gostos peculiares e gosto muda. Assim como o nosso paladar muda. Assim como o nosso corpo muda. Então tem uma partezinha minha aí que eu posso fazer. Aliás, o que eu posso fazer é apenas a minha parte, né? Aliás, tudo que eu posso focar, na verdade, é na minha parte. Porque aí eu deixo de focar na parte dos outros, paro de microgerenciar essas coisinhas, começo a ver a figura maior, foco no meu processo, paro de gerar problemas para mim. Paro de gerar situações que chegam a fim de que eu consiga enxergar que eu sou essa pessoa ainda controladora, que quer até controlar qual é o tipo de corte de cabelo que o marido tem que ter. Sabe? É uma coisa que... Enfim, eu não vou nem mais comentar sobre isso, porque realmente é sem comentários isso, né? Então vamos lá, roda da fortuna e o 8 de pentacles. De pentáculos, não sei como é que fala isso. Pentagrama. É um pentagrama, agora que eu entendi, que eu lembrei. Um 8 de pentagrama, mas não, acho que não fala assim, né? Enfim. É isso, então. Já que a reflexão de hoje é sobre se render à imperfeição, vamos fazer uma prática de movimentos diferente hoje? Eu tinha planejado manter a mesma da semana passada, mas já que é a imperfeição, eu vou convidar vocês a só subir uma música aí que você gosta e a dançar comigo. Se não for no mesmo ritmo que eu tô dançando, não tem problema, tá? Vamos abraçar a imperfeição. E é isso. Um beijo e vamos para a segunda parte. Vamos dançar juntos.
Uau! Você pode fazer esse momento da meditação em Shavasana. Significa que você pode ficar deitado aqui no seu tapete ou no seu chão. Enquanto seu sistema nervoso vai entendendo os benefícios da prática, seu corpo vai absorvendo aquilo que você acabou de fazer nos últimos minutos. Respira fundo, exala. Feche os seus olhos, se entregue ao momento. Se renda à imperfeição. Deixe a roda do seu futuro girar. Deixe as coisas acontecerem do jeito que tem que acontecer. De tudo você pode tirar uma lição. Tudo acontece por uma razão. E é quando a gente não entende isso, que a gente continua repetindo os mesmos ciclos, os mesmos padrões. Então se renda. Sinta o seu corpo pesado no chão. Se renda à gravidade. Tritya de Leão. Tritya de Leão. Se renda. Tritya de Leão. 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 Iralo, Iralena. Se renda. Descanse. Confie. Tritya de Leão.
Chedelian, Tri Chedelian. Meu nome é Keren Abreu, Keren Apuca Oliveira Abreu, e você me encontra no QHOA Club, lá no nosso site ou no Instagram. Tá aqui na descrição do vídeo. Meu Instagram é Keren Abreu, e também tem o QHOA Clube no Instagram lá também. Muita gratidão, e aqui se encerra mais um RPM de hoje, reflexão, prática e meditação. Eu espero que você tenha um dia abençoado, eu espero que a sua semana seja muito auspiciosa, estupenda. E eu espero que com as oportunidades que chegarem, você consiga respirar fundo, se render, dar o seu melhor, mas também confiar e não tentar controlar cada aspecto daquilo que se apresenta na sua rotina e nas pessoas ao seu redor. Aceitar também faz parte, e a aceitação é colocar o foco na solução e não no sofrimento. Muitíssima gratidão. Tchau, tchau. Namastê.